Bom dia a todos, muito bem-vindo ao terceiro dia de comemoração dos 15 anos dos Anuários Ucba. Hoje o dia é dedicado aos fundos de investimento em direitos creditórios, o principal veículo de securitização do país, que teve um ano histórico de recordes e que a gente vai ter o prazer de conversar com um conjunto de especialistas que a gente convidou especialmente para o dia de hoje para falar e debater sobre a evolução desse mercado. Convidamos para esse painel de abertura 3 especialistas nas suas áreas de atuação, que eu vou ter o prazer de convidá-los para se juntar a mim nesse painel. Começando pelo Daniel Doll, diretor da Singulari. Eduardo Escovitch. Bom dia, Daniel. Eduardo Escovitch, da Sescom Barrier. Bom dia. Bom dia, Eduardo. E Júnior Santos, da Finanfor, cofundador da Finanfor. Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, bom dia a todos. Bom, gente, como a gente tem feito nos eventos anteriores, a gente começa trazendo alguns dados publicados no anuário de FDIC, no caso, mais ou menos como pano de fundo para nossas conversas, o que foi o ano de 2021 em termos analíticos, em termos de volume de emissão e uma série de outros variáveis que a gente quer trazer para vocês. E, a partir dali, a gente começa o nosso debate falando um pouco de passado, mas principalmente olhando esse passado como base para o presente e para o futuro. Então, vou pedir para compartilhar a tela para mim, por favor. Começar falando desse belo número de emissões, aí um recorde que a gente alcançou ao longo do ano de 2021. O cenário já vinha se montando para esse volume significativo, depois de uma pequena queda ao longo de 2020. Então, a gente alcançou aí pela primeira vez um volume de emissões acima de 100 bilhões de reais. Esse número também ajudou e contribuiu para outro recorde do mercado, que é o volume de captação líquida. Alcançamos, pela primeira vez, mais de 50 bilhões de captação líquida, ou seja, emissões menos amortizações ao longo do ano. Graficamente, a gente pode ver o quão representativo foi o volume de emissões em 2021, quando a gente a compara tanto com relação ao ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia, quanto um ano que a gente já vinha de um forte crescimento, que é o ano de 2019. Outro dado importante que vem se mantendo aí, essa relação mais ou menos 1/3, 2/3, que é a relação entre fundos abertos e fundos fechados, com fundos fechados tendo uma participação mais relevante. E outro ponto de destaque significativo é a redução da participação dos fundos não padronizados ao longo dos últimos anos. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir, por favor, para fechar, se for possível. Obrigado. E aqui um teste para divisão, né? Mas basicamente a gente consegue ver que, comparativamente a 5 anos atrás, a gente tem um mercado muito mais distribuído em termos de tipos de ativo lastro, né? Com destaque aí para 4 classes de ativo: crédito pessoa jurídica, crédito pessoal, recebíveis comerciais, que historicamente é o mais relevante, mas também multiclasse e também recebíveis prestação de serviço público. Chamando a atenção que a gente tem aqui uma grande variedade de tipos de lastro, né, que vão, os que eu já mencionei, até recebíveis educacionais, quando universidades e escolas acabam securitizando os seus recebíveis do agronegócio, apesar da gente ter um veículo específico para isso, recebíveis médicos, tributos e assim por diante, né? O que mostra aí a grande capacidade de securitização desse veículo. Outro ponto que eu acho que é relevante para a gente mencionar
o que aconteceu no secundário, né? A gente veio de um ano de um forte secundário, de um forte volume e de um forte número de negócios, né? Esse número praticamente se manteve ao longo de 2021, porém o volume não conseguiu alcançar o mesmo nível que a gente tinha alcançado aí no primeiro ano da pandemia, né? De qualquer forma, é um crescimento importante quando a gente olha para o ano. Se a gente tira um pouco 2020 aí da jogada, ele é um crescimento com relação a 2019. Com relação ao estoque, quebramos a barreira dos 200 bilhões, sempre lembrando que os números da Alquibár, quando a gente apresenta patrimônio líquido, número de fundos, a gente está excluindo aí aquele FDIC da Petrobras, que é um FDICão, como o pessoal chama, né, que não entra nessa estatística, uma vez que isso é uma operação de gestão de caixa da Petrobras, e esse fundo tem uma grande volatilidade no seu patrimônio líquido, e não faz sentido a gente estar contabilizando. Então, isso aí todos os fundos em operação em 31 de dezembro de 2021, com exceção desse fundo. Então, de fato, são 1.336 fundos, se a gente quiser ser preciso no número de fundos em operação no final do ano passado. A gente consegue ver isso também de uma forma histórica, né, o crescimento do patrimônio líquido que vem acontecendo. Então, vocês conseguem ver aqui o grande pulo que a gente conseguiu dar aqui entre um ano e outro. Com relação ao padronizado e não padronizado, agora falando de estoque, né, mais ou menos esse número vem se mantendo, apesar da redução do não padronizado. Esse número aí varia entre 50, 55, 60, 40, por aí. Esse historicamente é o que a gente tem visto. Aberto e fechado, aí sim, uma participação muito mais significativa dos fundos fechados, fundos que têm data de vencimento e datas para a saída dos investidores através de amortização de cotas. E também aqui, quando a gente olha no consolidado, a gente vê mais ou menos as mesmas classes de ativo lastro dominando o mercado, com destaque novamente para o recebível comercial, os recebíveis comerciais. Eles são tão importantes que a gente traz dentro desse segmento, a gente cria um subsegmento que o mercado definiu como muito excedente, muito sacado, que a gente acha que é relevante acompanhar pelo papel que ele tem no financiamento de pequenas e médias empresas no país. Então, a gente vê que aqui novo recorde alcançado, tanto do ponto de vista de patrimônio líquido, quanto em termos de número de fundos. Já são quase 400 fundos em operação e estamos nos aproximando aí dos 30 bilhões de financiamento para esse importante segmento da nossa economia. Olhando um pouco o desempenho do ponto de vista de liquidez, esses fundos eles tiveram, como a gente comentou e abordou isso com grande detalhe no lançamento do anuário do ano passado, a gente viu um aumento significativo dos ativos líquidos, dos ativos de liquidez, essa parte aí marrom escura, né? A gente viu esse número crescer ao longo de 2020 e, à medida que o ano passava, a gente via esses números chegando e se aproximando dos níveis históricos, né? E é o que a gente vê agora ao longo de todo o ano de 2021, a gente termina aí com mais ou menos esse percentual que vem se mantendo mais ou menos constante, né, com pequenas variações ao longo do ano. 84, 80 e pouquinho direitos creditórios, o resto são ativos líquidos. Acho que vale a pena também mostrar um outro movimento que, digamos, se consolidou ao longo de 2021, que é a redução do nível de provisionamento desses fundos à medida que a situação se estabelecia, ficava claro para o mercado, para todos nós, os efeitos da pandemia dentro desse segmento
do mercado financeiro, do mercado de capitais, e a gente viu uma redução ao longo desse ano, que já vinha sendo observada em 2020, e a gente reduz aí esse número e fica novamente em números próximos do histórico, 2%, 3% de recompra, um importante reforço de crédito em qualquer mercado de securitização e aproximadamente aí 9%, 10% de PDD para provisionamento para os fundos. E só para a gente terminar aqui os dados com relação a esse segmento, a gente vê aí uma certa estabilidade com relação ao volume de, digamos, de rotatividade desses fundos, ou seja, do quanto esses direitos creditórios rodam ao longo do ano. Então, a gente tem aí aproximadamente 47% do patrimônio líquido desses fundos foram sendo adquiridos ao longo do ano, mantendo aí uma característica muito forte desses fundos, que é a alta rotatividade dos direitos creditórios. Bom, com isso, eu acho que eu dou uma fotografia do que foi o ano de 2021. Eu acho que ficou claro aí o que a gente viu em termos de, analiticamente, numericamente, o que isso representa, 2021 representa no ano, na história do mercado de FDIC. Recordes alcançados, volume, aumento significativo de algumas emissões em determinados segmentos, e aí a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso com os nossos convidados. Então, queria começar esse debate pedindo para os nossos convidados falarem um pouco sobre o que para eles, para cada um dentro do seu setor, destacaria como de historicamente importante ou relevante para o ano de 2021. Quem quer começar? Posso começar aqui. Oi? Vamos lá, pode começar. Eu começaria... Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais essa edição do Anuário da Alkbar FDICs. Parabenizar aí a Alkbar e o Cal pelos 15 anos aí de anuário, realmente um feito, né? Confirmar, assim, eu até fiz um levantamentozinho no escritório que confirma bem o que você falou do momento desse mercado de FDICs, né? A gente sente que o ano de 2021 foi extremamente aquecido para o mercado de FDICs e não tem, pelo menos não no escritório, a gente não sente uma preponderância de um tipo de ativo sobre os demais. Então, eu vi assim, a variedade de lastro é uma coisa assim incrível. A gente atuou muito em meios de pagamento, FDICs para produtores rurais, consignado privado, consignado INSS. A gente sente aí um interesse enorme do mercado pelo FDIC de saque FGTS, que é algo que foi muito discutido ao longo do ano passado. Os multicedentes e multissacados, né, que sempre tiveram uma participação muito grande nesse mercado, e até FDICs de energias renováveis, né, as eólicas e as solares, né, com recebíveis de locação, enfim, a forma como eles estruturam acaba sendo bastante propícia tanto para CRIs como para FDICs. Então, a gente nota também um movimento de energias renováveis nos FDICs e nos FDICs IEs, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Em termos de novidades, eu diria que o ano passado a grande novidade mesmo foi a criação dos FIAGROS, né, com a alteração da lei dos fundos imobiliários, a inclusão dos FIAGROS ali e toda a questão da vantagem tributária, e depois a CVM regulando de forma temporária, né, e provisória com a Resolução 39, os FIAGROS e criando as categorias, né? Então, a gente passou a ter aí o FIAGRO direitos creditórios e até liquidamos recentemente uma oferta 400 de FIAGRO direito creditório, a gente já tem alguns aí no pipe, e eu acho que esse é um mercado que tende a crescer muito, né?
porque não tem jeito, né, Cal? Aqui o agronegócio representando 1/3 do nosso PIB, precisando tanto de financiamento, né, intensivo, a gente imagina que esse vai ser um grande mercado, né? Um segundo ponto que eu destacaria em 2021, que teve um impacto relevante para o mercado de FDICs, foram as emendas constitucionais 113 e 114, que alteraram o regime de pagamentos dos precatórios, né? E aí falando mais especificamente dos FDICs NPs. A gente teve muita discussão em torno disso, de qual seria o impacto na carteira dos FDICs dessa alteração nos regimes de pagamento, né? Ainda tem muita coisa a ser esclarecida, mas o CNJ já editou algumas normas. Eu até estou chamando os nossos especialistas nessa área para a nossa sala de bate-papo agora, um pouco mais tarde, para discutir isso, porque a gente notou, já fizemos até webinars sobre isso, e a gente nota um interesse muito grande do mercado. E, por último, Cal, eu destacaria a Resolução 60, né, que não tem diretamente a ver com os FDICs, mas que unificou o regime, a regulação das securitizadoras, e que, em seguida, agora mais recentemente, com a MP 1103, alargou o campo de atuação das securitizadoras, né, criando certificados de recebíveis, e aí permitindo o regime fiduciário, o patrimônio separado para qualquer tipo de recebível, o que antes era adstrito aí à securitização imobiliária e do agronegócio. Então, eu destacaria esse ponto como relevante porque a gente imagina que vem aí uma competição bem maior aí das securitizadoras com os FDICs, né? Então, diria que esses são os 3 pontos de destaque. Legal. Acho que a gente vai poder falar bastante sobre a 1103, mas isso já é agora 2022, né? Daniel, o que você destacaria na tua área fiduciária como sendo relevante do ano passado? Do nosso lado, primeiramente, obrigado pelo convite. Do nosso lado, realmente, a gente também viu um incremento, uma entrada grande de novos investidores, né? Assim, acho que essa evolução do número de ofertas é vista com a demanda de novos investidores, realmente, não os investidores tradicionais de FDIC, grande parte de alguns institucionais entrando, bancos ou instituições que realmente não tinham participação no mercado. A gente viu isso ao longo do ano bastante importante. A gente teve um incremento de volume operado aqui, mais ou menos uns 40% de crescimento ao longo do ano, tá? Então, a gente começou liquidando por volta de 6 a 7 bi por mês e fechou o ano com quase 11 bi de liquidação de sessões por mês. Tá? Então, acho que é bem em linha com o dado que você apresentou. Acho que um ponto importante, acho que você comentou também na sua abertura, é a questão da liquidez. Realmente, assim, a liquidez, o pagamento em dia está muito expressivo. Assim, acho que nunca na história a gente teve tanto pagamento pontual como nesse ano de 2021. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Lógico, observar 2022 como vai ser, mas foi um ano realmente atípico pro lado bom da história. Tá? Acho que teve a entrada das registradoras de cartão ao longo do mês de junho, né? Isso acho que ainda passa por ajustes. Acho que esse é um ponto que ainda não está consolidado. E por último, acho que como o Eduardo falou, a gente viu no ano de 2021 o interesse pelo FDIC Fiagro, acho que ainda se consolidando ao longo de 2022. Né? A primeira leva do mercado foi no FI Fiagro, e agora o FDIC acho que tem um longo caminho a percorrer. Como o Eduardo disse, acho que tem, como a norma foi agroindustrial, acho que envolve muito toda a cadeia, né, agro, e acho que isso vai trazer um número de ofertas ao longo do ano bastante relevante, e depois com a possível mudança na norma para FDIC de varejo, daí realmente a gente vai ver essa categoria FDIC Fiagro, acho, crescendo bastante em relevância para o ano
de 2022. Mas realmente foi um ano muito bom. Acho que no final ali, a contribuição da elevação da taxa de juros também trouxe bastante gente, atenção para esse mercado, e acho que o histórico também, né? Acho que é bom sempre citar. Acho que o FDIC era patinho feio até um tempo atrás, e acho que o histórico, principalmente durante a crise, foi excepcional, e isso trouxe uma confiança maior para os investidores, mesmo os que sofrerem momentos mais complicados, ou que participaram de operações que tiveram problema, voltaram ao mercado e enxergam realmente o FDIC como uma alternativa bastante importante hoje na alocação de capital. Então, eu acho que é um pouquinho isso, um pouquinho do que legal. Bem alinhado com o que aconteceu no mercado. Legal. Eu acho que você trouxe questões aqui que eu gostaria só de um ponto eu gostaria de reforçar, que a gente também observou, e isso é extremamente saudável, que é essa mudança, ainda que marginal por enquanto, né, do perfil dos investidores. De fato, a gente viu novos players entrando, seja a tesouraria de banco, seja seguradoras, ou mesmo o clássico institucional de previdência. Então, acho que isso é um movimento bastante desejável, né, e que a gente espera que continue ao longo de 2022. Isso faz que os volumes se transformem, né? Então, você vai crescer 40%, como se a gente começou a crescer 40% num ano, é muito, né? Ainda mais que a taxa de juros não era ao longo do ano a taxa que é hoje, né? Então, realmente, os volumes estão se transformando também, acho que derivado disso, né? Essa entrada de novos investidores institucionais e com um apetite para operações mais longas, que acho que é algo que também a gente viu ao longo do ano, operações de 4 anos, de 5 anos, que estavam um pouco esquecidas, acho que a gente teve isso acontecendo e vai ter ao longo do ano de 2022 também. Sim, a gente sempre defendeu essa necessidade da gente alcançar esses investidores, que ainda é pequeno, mas ele começa a se mostrar presente, né, justamente por esses dois aspectos, né, volume, né, a gente sai de um patamar que a gente fica aqui meio que contando reais e passa para um nível tanto de volume quanto de prazo muito mais significativo. Outro ponto que a gente vai ser tema do painel que começa logo na sequência, que também destacado aí por vocês, que é a resiliência desse veículo, né? desse marco regulatório que a gente conseguiu desenvolver ao longo dos anos e como é que isso performou ao longo dos últimos 2 anos. Júnior, e você? Vamos lá. O que nos conta aí do ponto de vista de tecnologia? O que você chamaria a nossa atenção como sendo, para vocês, um ponto de destaque de 2021? Obrigado, Cal, Alquibara, todos presentes, os amigos aqui da sala. Eu acho que o meu ponto de vista é um pouquinho diferente, né? Porque enquanto estamos falando dos reguladores e quem está estruturando, a gente está muito mais consumindo os serviços do FDIC como um mecanismo para o FDIC poder alocar os seus recursos, ou em outras pontas como infraestrutura de serviços para o FDIC, né? Então, o que nós vimos ao longo de 2021 foi uma retomada de interesse por tecnologia, né, de forma geral, mas a gente viu uma grande retomada também das indústrias que consomem as nossas tecnologias, principalmente plataformas de risco sacado, o interesse dessas empresas em financiar os seus fornecedores, financiar uma retomada, proporcionar mecanismos de capital de giro e o FDIC se aproximando cada vez mais dentro desse cenário. Então, uma perspectiva que a gente viu ano passado foi um crescimento muito grande da participação dos FDICs dentro das nossas operações de risco sacado, bem relevante se comparado à participação de 2020. Eu acredito que parte desse interesse faz, e também, já puxando o gancho que o Daniel colocou, da questão dos juros, do aumento que teve, as taxas. A gente iniciou janeiro de 2021 com uma taxa média na casa de 0,50 nas nossas plataformas, quando a gente fala
de um recebível performado e acabou no final do ano na taxa de 1%. Então, isso despertou o interesse para os FDICs em voltar a olhar as plataformas, em ser mais competitivo. Então, isso trouxe mais funding para essas operações, né? Isso em linhas gerais, em todas as plataformas. Mas algo que me chamou muita atenção foi as particularidades, novas modalidades de operações que foram surgindo ao 2021. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi a grande demanda e a grande oferta de funding para financiamento e capital de giro desses fornecedores. Então, enquanto a gente tinha a maior parte do volume em 2020 focado em operações performadas, em 2021 a gente teve um crescimento muito grande. A gente teve operações que saíram, que tinham em média histórica nos últimos 6 anos de 115, 120 milhões por mês em operações de capital de giro, para fechar dezembro com volume operado em dezembro de 1,1 bi. E desse 1,1 bi, boa parte sendo realizado por FDICs. E aí, olhando esses FDICs, sim, com taxas mais competitivas, melhor rentabilidade, olhando operações de maior prazo, de maior revolvência dentro do próprio contrato com esses fornecedores. Então, a gente viu um crescimento bem interessante dentro desse ecossistema, o que para nós refletiu também vários fundos que estão coligados a empresas, a industriais, a operações familiares, a buscar suas próprias plataformas. Para quê? Para operar com o seu próprio FDIC. Então, o que a gente chama aqui da mono FDIC, né, para operações destacadas, eu tenho a minha própria indústria, eu tenho meu próprio ecossistema e eu mesmo vou operar dentro desse processo e estou monetizando, estou me remunerando de forma mais inteligente via um FDIC, tendo o meu próprio risco. Então, a gente viu um crescimento muito relevante disso ao longo de 2021. Então, uma série de operações fora do nosso convencional, do performado, que a gente sempre atuou nos últimos anos, né? Fora esse cenário quando a gente olha essa plataforma de operação de sacado, nós também vimos um grande volume de demandas novas, de solicitações, implementações e novidades de modelos de negócio, quando a gente olha o varejo, muito focado também com operações de cartão de crédito e FDIC. Então, a gente já acredita que começou já no final do ano passado esse crescimento, muito fundo focado com operações de varejo e cartão de crédito, e esse deve ser um ano que nós vamos ter um crescimento muito grande dentro desse sentido, vai refletir esse ano, e que vai refletir em grandes números, né? Então, assim, nós estamos falando que 2020 a gente operou dentro das plataformas 35 bi, e esse ano 2021 a gente fechou em 50 bi. Então, a gente tem a expectativa de, no mínimo, dobrar esse volume para dentro de 2022, olhando esse cenário. O que a gente pôde aprender ao longo desse ano foi que, realmente, os fundos foram muito resilientes e se transformaram ao longo desse período, olhando esse cenário de retomada, olhando as demandas que eram necessárias e vendo que não precisava competir com uma briga acirrada de taxa com os bancos dentro das plataformas, mas a gente teria outras modalidades de operação, que o investimento e a proximidade com a tecnologia traria uma série de ganhos e que seria um mecanismo de alavancagem, né? Seria um mecanismo de poder escalar, trazer novas operações, melhorar a rentabilidade e garantir a liquidez. Então, foi um ano que a gente entendeu a importância do FDIC junto a essas plataformas de crédito, tanto quando a gente olha dentro do nosso ecossistema, os marketplaces de recebíveis, quanto a parte de financiamento de varejo e recebíveis de cartão de crédito. Em linhas gerais, eu entendo que foi um ano que preparou para que a gente tenha um grande crescimento em 2022, olhando esses dois cenários. Olha só que interessante, né? O Edu falou, olha, eu estou vendo, corroborou um pouco os números que a gente apresentou do ponto de vista de diversificação de ativo lastro, né? E você está dizendo o seguinte, olha, do lado tomador, a tecnologia está ajudando a gente a alcançar diversos segmentos econômicos, né? E permitindo, inclusive, que empresas possam ter o seu próprio veículo, né? Aí, olha só, desintermediação financeira na veia, né? E do outro lado, o Daniel está falando, e tem investidor novo chegando, né? Exato. Então, os números que a gente mostra, né, nada mais é do que o número de crescimento significativo, tanto em captação líquida quanto com relação ao volume total de emissões, é resultado disso, né? É consequência da tecnologia estar podendo ampliar a oferta da matéria-prima, né, dos recebíveis, e, ao mesmo tempo, ao longo de um ano que se mostrou
também, novamente, né, a resiliência desse veículo e do marco regulatório, né, porque o veículo em si ele é uma questão abstrata, né? A gente muitas vezes fala de FDIC como se ele tivesse personalidade, CPF e tudo mais, né? O FDIC nada mais é do que uma questão abstrata criada por nós. O importante é o marco regulatório, as regras que foram estabelecidas, né? E aí você ouve o Daniel falando, e os investidores, aqueles que ainda não tomavam esses papéis, começam a se mostrar relevantes, começam a vir para esse mercado. Então, vocês basicamente contaram a história desses números em poucas palavras, né? Acho muito, muito legal. Eu queria aprofundar isso e eu queria comentar um pouco, na realidade, ouvi-los, né? Que especificamente o ponto trazido aí pelo Daniel e pelo Eduardo, com relação ao FIAGRO, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma novidade, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante para um país onde o agronegócio é uma parcela significativa da nossa economia, mas a gente tem vários FIAGROs, né? O que FIAGRO FDIC, FIAGRO Fundo Imobiliário, FIAGRO FIP, como é que vocês veem esses animais sendo criados dentro do mercado de FDIC? Assim, que tipo de características vocês acreditam que eles vão tomar dentro do mercado, dentro do marco regulatório que a gente tem para FDICs? Eu acho que, posso falar? Eu acho que assim, a gente vai ver, a gente tem hoje algumas operações sendo transformadas de FDIC para FDIC FIAGRO, tá? Então a gente tem, já, não muitos, mas já vê-se algum movimento nesse sentido, mas como eu falei, acho que vai realmente ter um boom de crescimento no momento que a gente tiver acho que uma possibilidade de mais investidores estarem dentro das ofertas de FDIC, né? Então, se tiver investidor de varejo ou os investidores também conhecendo mais o produto FDIC, que eu acho que ainda tem investidores institucionais entrando, mas ainda está numa camada lá em cima, né? Acho que não desceu ainda a pirâmide de investidores. Acho que a partir desse momento, e com a regulamentação saindo por parte da CVM, a gente vai ter um crescimento expressivo de FDIC FIAGRO. Então, acho que isso aqui é reversível. Muitos vão perceber que tem dentro das suas carteiras atividades ligadas ao agro, que não é só o agro estritamente agro, né? Então é a cadeia inteira. Então muitos fundos vão perceber também que o que eu faço aqui, parte é agro. Então acho que é esse movimento que vai acabar transformando aí esse mercado ao longo desse ano, né? Acho que a gente vê com bons olhos. O Eduardo falou que já teve uma oferta grande de FDIC FIAGRO, mas eu acho que o mercado começou também, teve a primeira onda foi a FI, que é onde não tinha muita discussão sobre a questão, copiar o que já era feito, né? No FDIC você tem alguns ajustes, principalmente algumas questões vinculadas à tributação, então um pouco mais de incerteza ainda nesse D0, né? Acho que a partir do momento que sair a norma, uma norma mais específica da CVM para todos os tipos de FIAGRO, acho que vai ficar mais fácil, o mercado vai deslanchar. Mas a primeira onda foi FI e FIAGRO, agora acho que já está na segunda onda, que talvez seja dos FDICs FIAGRO, e a gente deve ver ao longo do ano muitas operações acontecendo. Então, isso é bom, porque assim, vai tornando o produto mais conhecido, né? Acho que a partir do momento que tem isenção sobre rendimento, as pessoas começam a olhar aquele ativo como uma alternativa mais viável do que antes, que você tinha concorrência direta de outros ativos que tinham isenção no rendimento, e acabava que o FDIC ficava meio de lado. Então, acho que é uma novidade, porque a gente praticamente não tinha operações com esse benefício da isenção sobre o rendimento
em FDIC, né? Diferente dos imobiliários, que você tinha outros os veículos já com essa condição. Mas você vê, só Edu, eu vou pedir para você comentar também, mas só queria aproveitar essa colocação do para perguntar o seguinte: mas você vê os FDICs do agronegócio que estão hoje, que já existiu antes do FIAGRO, migrando para ser um FIAGRO? A gente tem um caso acontecendo nesse momento, tá? Na nossa carteira a gente não tinha tantos FDICs voltados à agro, mas com certeza os que já tinham uma dedicação elevada à agro, a tendência é que tem essa migração, sim, né? Acho que depende muito também do perfil do asset, né? E o que ele está buscando de investidor final, né? Tem várias particularidades que não, vamos dizer, entre aspas, não combinam com o mercado de FDIC, né? Mas você ter os 10%, que é a questão do limite máximo do investidor para ter o benefício. Então, assim, tem algumas coisas que são um pouco... A gente vai ter que se adaptar à realidade de FDIC, né? Isso não é rápido, e acho que o mercado vai tá pensando em alternativas para justamente viabilizar essa categoria dentro dos FDICs. Mas eu acho que assim, vai acontecer, sim. Então, a gente já tem operações acontecendo, e não tão grandes, mas eu acho que vão acontecer operações maiores ao longo do ano. Eu já participou de uma, e provavelmente vão ter outras acontecendo. Legal. Vai, Edu, você te interrompi um pouco. Né? Não me interrompeu, não. Na verdade, eu ia só complementar que o FIAGRO, ele faz sentido na medida em que você consegue a pulverização necessária para isenção, né? Então, esse movimento que o Daniel está falando, ele faz sentido com esse objetivo, né? E não é trivial você conseguir essa pulverização para o financiamento do agro, né? Você precisa ter muito conhecimento envolvido aí e acessar o mercado em geral para esse tipo de atividade, diria que não é trivial. Então, uma estratégia que eu achei muito interessante foi justamente essa oferta que a gente liquidou recentemente, uma oferta 400 de aproximadamente 300 milhões, que o objetivo do fundo é investir em cotas de FDICs do agro já existentes. E aí conseguir a isenção, né, por meio do FIAGRO direitos creditórios, só que investindo em cotas de FDICs, que eu achei bem inteligente. Acho que essa é uma boa forma de acessar esse mercado, e eu acho que a gente vai ver mais disso acontecendo, né? A par disso, os FIAGROs que investem em papel já diretamente, né, nos CRAs, CDCAs, títulos do agronegócio em geral, eu acho que vão evoluir bastante. E é uma questão do mercado e aos poucos se acostumando, né, Cal, com isso. A gente imagina que ao longo de 2022 isso vai acontecer. Inclusive, a gente espera que nesse ano, de acordo com a agenda regulatória da CVM, né, a gente deve ter a audiência pública da norma de FIAGRO, né? Então isso também deve ajudar aí. A CVM está colhendo experiência, né, ao longo desses meses aí, desde da edição da Resolução 39 no ano passado, para fazer essa audiência pública, que deve acontecer no segundo semestre. E aí a gente vai ter uma ideia do que a CVM está vislumbrando para esse mercado também, né? A gente espera que antes disso venha dos fundos de investimento, né, que também ficou para o ano passado e que, infelizmente, não aconteceu, e trazendo aí todas as novidades da LLE e várias outras iniciativas do regulador com relação ao aprimoramento do marco. Então, a gente espera que isso... Só queria puxar um gancho, pegando a fala do Daniel e do Eduardo, Edu. Por favor. Nós aqui sempre já atuamos há alguns anos com FDIC de agro, né? E o que a gente viu, que se a gente olhar historicamente as primeiras operações de recebíveis de cartão de 2015 e o que aconteceu ali, FDICs de agro, de 2018 para 2019, para mim está muito claro que o que vai permitir essa escala, essa pulverização é a tecnologia. A partir do momento que a gente tem um processo de onboarding do Know Your Client, validação de poderes e criar uma assimetria da informação
para que aí sim se tenha escala, aí você vai conseguir dar visibilidade para o investidor e atrair investidores que vão começar a olhar diferente. Então, eu vejo que é um ponto que não só o regulatório vai ter que caminhar, mas os prestadores de serviços vão ter que caminhar em paralelo para poder levar essa oferta na experiência necessária. Que é diferente a experiência que você vai dar para um agricultor que vai estar assinando uma CPR, uma CPRF, uma NPR, não importa qual seja o título lá na pronta para um smartphone, de um tomador de crédito de uma fintech, de um aplicativo, para um empresário que está cedendo uma duplicata. Então, assim, são coisas bem distintas no que tange a como que eu vou fazer para transformar esses caras em early adopters e fazer eles gostarem da operação, porque no final, esse cara que vai tomar, ele tem que gostar desse processo, dessa operação. Então, é um ponto que a tecnologia vai, uma vez que caminha em paralelo com toda essa movimentação, ela vai permitir que a gente tenha, então, essa pulverização, e aí o investidor, o FDIC, atenda o seu objetivo aí da questão das isenções, né? Então, isso é uma linha que para nós assim, está muito clara, e a gente vem acompanhando com algumas operações que a gente tem aqui dentro de casa. É muito legal o que vocês estão falando, né? Porque os desafios, eles existem, a necessidade da pulverização, né? E da especialização, que eu acho que também foi trazida por vocês, né? De um segmento que tem características muito próprias e muito especiais, mas, ao mesmo tempo, o Edu trouxe um ponto super significativo, que é, olha, mas a Faria Lima também pode atuar nesse mercado de uma outra ótica, né? Não precisa ir lá para Paragominas para fazer uma operação de recebível de venda de boi. A Faria Lima também pode atuar, já que existe uma oferta de matéria-prima, né, de cotas desses fundos já disponíveis, que permite que também a gente traga um outro elemento, um outro participante para essa equação, que é o fundo que adquire cotas de outros fundos. Assim como aconteceu no fundo imobiliário, né, Cal? A gente teve diversos fundos imobiliários de investimento em cotas de fundo imobiliário, né, que buscavam essa arbitragem que existia, né, no mercado. Exatamente. Então, com isso você está ampliando o universo de investidores, onde um fundo de investimento, que pode ser multimercado, pode ser de crédito privado, também pode ser o próprio FDIC, né? É bem interessante. E o fato de que a tecnologia está chegando nessa ponta está garantindo o volume e a pulverização necessária, né? Legal. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa, queria polemizar um pouco, que está muito educada. Como sempre, a gente gosta de debates onde a gente pode sempre construir, e eu acho que tem um ponto que já foi trazido por vocês, que é muito significativo, que é a MP 1103, motivo de celebração, eu acho que para todo mundo que participa do mercado de securitização de uma forma direta ou indireta. Mas tem algo que, de certa forma, nos incomodou e que eu quero trazer aqui para a gente debater, que foi a fala que veio junto com essa MP, que, de certa forma, está relacionada ao tema desse evento de lançamento do FDIC. Então, eu vou pedir para colocarem o vídeo e depois eu vou pedir para vocês. Deixa eu só explorar um pouquinho essa pergunta, que é o seguinte: hoje, você tem certificado de recebíveis apenas para o agro e para o imobiliário. Então, nós queremos... O que essa medida provisória faz? Ela dá a possibilidade de qualquer empresa na economia, de qualquer segmento, lançar também certificado de recebíveis. O que acontecia era o seguinte: como antes dessa medida você só tinha CRI e CRA, pega uma escola, por exemplo, pega um hospital, pega alguma empresa que tem um fluxo de caixa bem definido, essas empresas eram obrigadas a criar estruturas caras e ineficientes para tentar fazer algo parecido com o recebível. Por exemplo, montar uma estrutura de FDIC. O que essa medida nossa faz é facilitar que uma escola, que um hospital, que uma empresa que tem fluxo de caixa bem definido, ela consiga, junto com uma securitizadora, emitir certificado de recebíveis. Na prática, o que significa? Que você diminuiu o custo de fricção financeira
desse mercado. Como você reduziu a fricção financeira, aumentando a eficiência econômica, você vai ter um custo de financiamento menor para a empresa. O custo de emissão vai ser menor. Com um custo de emissão menor, a empresa vai ter acesso a mais crédito, a uma taxa de juros mais baixa. Então, esse é o mote dessa medida. E aí, gente? Mais caro e ineficiente, vocês concordam com essa visão? É algo que é correto atribuir isso ao FDIC? Eu mostrei há pouco que dentro das categorias, entre as classes de ativo lastro, estão presentes recebíveis educacionais e médicos, né? Então, não é que uma universidade ou uma escola não possa securitizar seus recebíveis hoje. Mas eu queria ouvir vocês com relação a isso, que é algo que, quando você compara e coloca um veículo em detrimento de outro, isso pode causar certa repercussão não muito positiva dentro do mercado. Então, eu queria ouvi-los com relação a essa fala. Carl, eu posso começar aqui, se você quiser. Se os meus companheiros quiserem também, por favor, fique à vontade. Pode começar, companheiro Eduardo. Então, eu ia colocar o seguinte, o que o governo fez com a MP 1103 e, antes disso, a CVM com a Resolução 60, quer dizer, uma acaba complementando a outra, foi trazer o regime jurídico e regulatório das securitizadoras mais próximo do regime dos FDICs. E não o contrário, né? Não os FDICs mais próximos das securitizadoras. Então, eu não sei muito bem se esse resultado que eles esperam de ter um veículo mais barato para a securitização, se ele efetivamente vai ser atingido, porque você consegue redução de custos na medida em que você flexibiliza exigências, né? E se a gente olhar aqui a MP, o marco regulatório da securitização, a MP 1103, você vai ver que ela trouxe diversas exigências que já eram aplicáveis aos FDICs. Então, securitizadora passa agora expressamente a ser responsável pela origem e autenticidade do lastro. A norma cria o equivalente aos encargos do fundo para a securitizadora, então ela diz exatamente o que a securitizadora pode assumir, o patrimônio separado pode assumir de encargos e o que não pode. Aquela questão de que o FDIC só pode receber o pagamento dos direitos creditórios ou numa conta vinculada ou numa conta do próprio FDIC, isso passou a ser aplicável também às securitizadoras. Então, a norma agora deixa claro que só nas ofertas para investidores profissionais que você pode ter o cedente recebendo o recebível e repassando para a securitizadora. Nas ofertas para qualificados e para varejo, que são a maioria no nosso mercado hoje, você tem que receber ou numa conta vinculada ou na conta do próprio patrimônio separado. Então, essas aproximações da securitizadora com o FDIC acabam por encarecer, né? Inclusive também a parte dos prestadores de serviço e da responsabilidade de cada um dos prestadores de serviço, custodiante, agente fiduciário e a própria securitizadora, acabam encarecendo. Então, talvez a gente atinja essa maior eficiência e um menor custo na medida em que você aumenta, de fato, a competição entre securitizadora e FDIC, porque, de fato, agora as securitizadoras passam a poder também emitir recebíveis com regime fiduciário e patrimônio separado para uma ampla gama de recebíveis e não mais só para os recebíveis do imobiliário e do agronegócio, como era antes, né? Já que o regime fiduciário e patrimônio separado eles têm que ser criados por lei. Antes a gente só tinha a lei especificando para o agronegócio e para o imobiliário, e agora com o MP a gente passou a ter isso alargado para todo tipo de recebível. Então, talvez a concorrência aí acabe baixando os preços em geral. Mas eu queria colocar também um outro ponto, que, o FDIC ele sempre vai ter mais flexibilidade de gestão, porque na securitizadora eu preciso ter o lastro existente de largada, né? Eu só posso emitir CRIs na medida em que eu já tenha recebíveis que vão compor o lastro desse CRI, ou desse recebível, do certificado de recebível. No FDIC, não. Eu jogo o dinheiro dentro do fundo
e deixo na mão do administrador para ir comprando, recebendo, recomprando, é uma coisa mais natural. Então, a flexibilidade aí de gestão sempre vai ser muito maior no FDIC, apesar do fato da norma trazer algumas facilidades aqui, né? Como a possibilidade de você subscrever certificados de recebíveis e fazer chamadas de capital. Então, hoje a norma permite isso, você distribui os recebíveis, os certificados de recebíveis, procura o lastro e aí vai chamando o capital. Mas ainda assim, depois que você integralizou os certificados de recebíveis, você fica muito engessado ali com aquele lastro. Existe uma possibilidade de revolvência, mas, por exemplo, um conflito entre a Resolução 60 e a MP 1103 é que uma fala que você pode ter revolvência, mas a outra, a Resolução 60, ela fala que, por exemplo, no mercado imobiliário é proibida a revolvência. Só que a MP veio depois, então a CVM vai ter que ver para que lado vai manter isso na Resolução 60 ou não, vai tirar e vai permitir a revolvência no lastro imobiliário. Hoje a gente só pode revolvência no lastro do agro. Enfim, tem uma série de adaptações para fazer. E um último ponto aqui é que a oferta pública de certificado de recebíveis ela ainda não consta no rol da 476. Então, em tese, a gente ainda não poderia fazer ofertas de certificados de recebíveis como uma oferta restrita, né? Ainda vai precisar de uma adaptação da norma para a gente poder fazer isso. Acho que são esses os pontos que eu tinha aqui nessa questão. Muito legal, Edu. Eu vou querer comentar, mas eu queria primeiro ouvir os demais. Daniel, você quer comentar? Comento. Eu acho assim, eu acho que é excelente ter esse novo marco, a criação de mais um tipo de recebível, mas o que incomoda é esse rótulo, né? O rótulo é caro e ineficiente, né? Então, se fosse caro e ineficiente, a gente não teria visto principalmente o crescimento dos últimos 3 anos, né? Acho que e não teria visto também a CVM praticamente copiar, entre aspas, né? Mas ter as mesmas exigências do FDIC para essa nova categoria. Então, realmente, a gente está falando de um instrumento que funciona e funcionou até o momento, né? Que é o FDIC. Acho que não dá para desmerecer esse ciclo que a gente está virtuoso, recente do FDIC, né? Então, assim, tem saído operações com grandes empresas. Acho que essa questão de ficou caro ou é barato, acho que também ao longo do tempo vem se diluindo. O incremento de tecnologia pode trazer mais um custo mais barato do que é hoje. Então, assim, acho que o FDIC deve continuar essa trajetória de crescimento e, assim, a entrada de mais as operações que cabem dentro do FDIC são, a gente tem operações de escola aqui e operação de R$2 milhões com escola. Então, assim, a gente não tem operação. Acho que o FDIC cabe todos os tipos de operação, né? Acho que essa é uma virtude. Então, assim, eu não estou falando de um setor específico, eu tenho vários setores dentro de uma mesma. A gente tem vários setores dentro de uma mesma carteira. E isso produz a questão dessa pulverização e da oportunidade desse pessoal descontar recebível. Então, não é um negócio assim, só desconto recebível, se tiver garantia imobiliária, se tiver. Então, assim, o FDIC acho que traz essa oportunidade de um volume muito grande de empresas descontando. Né? Acho que não é um ambiente tão restrito assim, né? Acho que aquela imagem de um ambiente muito restrito que a gente tinha há 10 anos atrás, acho que mudou muito recentemente, né? Então, a gente tem hoje mais ou menos uns 50 mil cedentes e uns 2,5 milhões sacados. Então, assim, não dá para falar que isso aqui é restrito, né? Então, é um negócio que deixou de ser restrito. Não é gigantesco, mas é um número relevante. Então, assim, acho que o mercado vai se adequando, mas acho que longe do FDIC ser um mau instrumento, né? Que é isso que incomodou um pouco nas falas, como se fosse, esse instrumento aí não funcionou até hoje, e não vai funcionar daqui para frente. Então, isso acho que não é verdade, né?
Júnior, quer comentar? Sim, eu acho trazer assim, de novo da ótica minha de operação e tecnologia. Quando eu vi a fala, uma coisa que me chamou a atenção, e se a gente olhasse há 10 anos atrás, e aí como a tecnologia vai impactar nisso, né? Quando a gente olhou, lançou a primeira plataforma para duplicata digital, a expectativa, a gente vendeu as primeiras duplicatas digitais, a formalização delas, a R$ 2,80, R$ 3,20. Quando entrou a 531 da CVM em 2014 para 2015, isso já estava peanuts, 0,50 centavos abaixo disso, eu nem sei quanto está hoje, a gente não está mais nesse segmento. Então você vê que a tecnologia, a escalabilidade levou a concorrência e levou a uma baratização, né? Um preço mais competitivo para consumir. Então eu entendo que realmente o tempo a tecnologia vai deixar o mecanismo cada vez mais competitivo, e é a concorrência que vai fazer isso, como qualquer ecossistema, né? Quando ele fala da questão de custos e ser veículos mais rápidos, mais ágeis, eu fiquei me questionando, porque se o fornecedor do software de gestão das securitizadoras, dos fundos e das factories é os mesmos, a tecnologia base é a mesma coisa. Formalização, hoje, desde a 531 2015, é tudo um ambiente digital, praticamente real time você permite isso daí. As casas de administração e custódia, todo mundo se trabalhando integrado com as certificadoras, com os gestores e com quem está originando os CDs. Então, é um processo muito ágil, né? Eu não vejo essa questão de ser veículos lentos, o que não geram essa possibilidade de se ter escala. Então, eu realmente não acredito nisso. Pegando a fala do Daniel, realmente, se a gente estivesse olhando há 10 anos atrás em lastros físicos, eu concordaria. Hoje, não. Hoje, a tecnologia permite que você tenha uma celeridade muito grande no processo. Eu puxei aqui históricos de operação, onde que entre o sedente novo entrar na plataforma minha, o FDIC fazer o cadastro e operar, ele fez tudo isso em horas, né? Então, existe um processo muito ágil dentro dessa atuação. E tudo isso gera, no final, uma segurança muito grande. Uma segurança para quem está investindo, uma segurança para quem está acompanhando o mercado e para todo mundo que está envolvido. Então, assim, acima de tudo, essa proximidade mostra que o FDIC, para mim, é o mecanismo seguro, ele tem a velocidade, tem a simetria de informação hoje, tem segurança, e o que vai levar essa questão de precificação, que meu entendimento, a ótica dele foi para operações menores, mas como o Daniel colocou, tem diversos perfis e tem FDICs para todo o tamanho, mas o que vai levar a isso é realmente assim, criar produtos e serviços mais direcionados, mais focados, mais enxuta, que a concorrência leve, que fique mais competitivo. É uma questão que o próprio mercado vai se moldar para isso, não é uma questão que só o regulatório de trazer a seguradora para próximo do FDIC vai transformar esse cenário. Júnior, acho que é importante isso. A gente, talvez a visão de quem falou foi uma visão assim, a escola tem que ter um FDIC. A escola não tem FDIC aqui. A maioria das escolas não tem FDIC. Então, as escolas descontam 2 milhões, 3 milhões, a universidade desconta 5 milhões. Então, acho que a visão que passaram, acho que foi uma visão realmente talvez distorcida do que realmente acontece, né? Então, a gente tem... quando a gente vê isso no dia a dia, não precisa a escola ter um FDIC, que realmente não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas vários tipos, vários segmentos acessando via FDIC, né? Isso é bem claro, dado a volumetria, quando você estava na casa anterior. Você via bastante isso. O que eu complementaria aqui, talvez, o que o governo... não sei quem é a pessoa que você colocou aí, Cal, mas talvez o que seja a intenção aqui é permitir emissões pequenas e mais baratas, né? Então, a norma, ela fala, por exemplo, de emissão privada de certificados de recebíveis, e nessas emissões privadas você não precisaria da figura do agente fiduciário, né? E, eventualmente, também não precisaria do distribuidor, porque a própria securitizadora, com o marco regulatório, ela passa a poder distribuir até 120 milhões de reais. Então, essa situação que o Daniel colocou da escola cedendo 2 milhões para um FDIC, ela passa a poder contar com a alternativa da securitizadora, que vai poder instituir um regime fiduciário, um patrimônio separado em cima desses 2 milhões, sem a figura do agente fiduciário, sem distribuidor,
emitindo certificados de recebíveis de forma privada, né? Então, aí talvez você consiga alguma economia com menos prestadores de serviço, não sei, para essas emissões menores. Isso antes era muito difícil, sem a figura do regime fiduciário do patrimônio separado, para esses recebíveis comerciais, né? Você não tinha essa alternativa. Você tinha que ter uma SPE para receber isso, a SPE ia emitir debenture sem um patrimônio separado, então você precisaria de uma estrutura única só para esses 2 milhões que o Daniel mencionou, ficava mais caro realmente. Mas nós estamos falando aqui de uma situação muito específica, né, Cal? Não é a regra. Mas mesmo essa situação, não sei se eu concordo, porque você pode vender para vários FDICs. Na realidade, no final, você vai vender para o FDIC que te der a taxa mais atrativa. Da mesma forma como você pode vender para uma securitizadora. O que a securitizadora vai fazer depois com aquele ativo para o tomador do recurso, para o vendedor do direito creditório, é meio irrelevante. O que ele vai contar, né, qual é a melhor taxa. E aí eu quero trazer para essa equação de custo, de ineficiência, algo que talvez está sendo esquecido aqui, que é a taxa final de venda para aquela escola, para aquela universidade, para aquele hospital, porque a gente falou aqui na primeira parte do painel sobre a entrada de novos investidores, sobre a resiliência do mercado. Quer dizer, o FDIC alcançou um número de investidores, uma volumetria trazida aí pelo Daniel, os universos que a tecnologia está conseguindo alcançar. No final de história, isso só é possível por quê? Porque ao longo dos anos a gente conseguiu desenvolver um marco regulatório, e aí mérito do mercado, mas principalmente da CVM, que trouxe, ano após ano, melhorias com relação a esse marco regulatório, que faz com que a gente alcance o que a gente tem hoje, né? Então, se você tem, e você trouxe muito bem, Eduardo, que agora a CVM está tentando trazer esse marco regulatório das securitizadoras para se assemelhar ao de FDIC, né? Eu lembro que lá atrás, quando houve toda essa mudança com relação à questão estrutural do mercado de FDIC, a CVM colocou, estamos fazendo isso porque a gente quer baratear o custo final, o spread, né? Então, se a gente ficar olhando aqui só a questão do custo operacional, e eu concordo com o que o Júnior falou, ao longo do tempo ele deve cair, né? Ele deve ser reduzido, a gente tem que olhar o custo total, e o custo total quer dizer, se eu sou investidor, e acho que vocês vão pensar da mesma forma, quanto menos informação eu tenho, mais caro fica. Mais rentabilidade eu quero. Então, o caro significa o quê? O custo do Daniel para fazer a administração, o custo do Eduardo para fazer o termo de securitização, o regulamento, ou o all-in, ou seja, o que vai toda a equação, incluindo a taxa final para o meu investidor, né? Então, eu acho que é isso que para mim, faltou nessa discussão. A gente faz, ao longo desses vários anos, vários treinamentos. Você participou já, todos vocês já participaram da Academia Uqba, e vocês sabem que a gente faz lá uma dinâmica com os participantes envolvendo os dois veículos, os principais veículos de securitização do país, né? O FDIC e as companhias securitizadoras, no caso, imobiliário e agronegócio. E a gente tem um debate quase sempre, sempre muito rico e muitas vezes divertido, né? Porque a gente coloca o pessoal do FDIC para falar mal do FDIC, falar bem da companhia securitizadora e vice-versa, né? E no final, a conclusão que a gente chega é que o ideal é que a gente tenha os dois veículos de securitização no país, porque, como vocês mesmos colocaram, eles atendem diferentes estratégias, não segmentos financeiros, segmentos econômicos diferentes, né? O Júnior mencionou a questão daquela empresa que está querendo fazer um determinado tipo de operação para fornecedores. Você, Eduardo, acabou de mencionar a questão do fundo ter uma flexibilidade com relação ao capital e fazer administração. Então, tudo isso é securitização, tudo isso é flexibilidade que a gente tem ao ter dois veículos. Agora, o que a gente não pode ter, e o que a gente ainda tem, embora isso exista ainda do ponto de vista de trabalho a ser feito, né, é a assimetria regulamentar, né? Você colocou bem, Eduardo, a CVM está tentando, e no último ano a gente viu esse movimento claro de tentar unificar esse marco regulatório para a securitização.
Isso é fantástico. Você vê que interessante, Cal, a gente já teve diversas situações no escritório, em que o investidor chega para o fundo, olha, tem aquele recebível que eu gostaria de investir. Eu não posso subscrever uma cota sua e aí você compra aquele recebível? Isso, no FDIC, não era possível, não é possível, porque você não pode afetar uma parcela do patrimônio para uma cota específica. Esse próprio investidor, agora, ele vai poder chegar na securizadora, olha, e falar, eu tenho aquele recebível lá, você pode comprar ele e eu subscrevo aqui um certificado de recebível que vai ter como regime fiduciário e patrimônio separado aquele recebível que eu estou trazendo para você, ele vai poder fazer isso. E aí, a partir do segundo semestre, com a nova norma dos FDICs, ele vai poder fazer isso também no FDIC, porque vai ser criado patrimônio separado. Então, veja que interessante que, de um lado, o governo foi assemelhando a norma das securizadoras ao do FDIC e, de outro, foi assemelhando as normas do FDIC à da securizadora com patrimônio separado também nos FDICs. Né? Então, é uma conjunção aí. Uma convergência positiva. Uma convergência. Né? É isso que é interessante. Né? E esse era exatamente o nosso ponto. Né? É importante você trazer para o FDIC pontos relevantes que a gente tem na história do mercado de companhia securizadora, né? No marco legal e regulamentar, e vice-versa, né? Fazer a mesma coisa. Ou seja, falando em linguagem matemática, A tem que ser igual a B, e não A maior que B ou B maior que A. Né? Ou seja, a gente tem que ter os dois mercados, porque eles atendem estratégias diferentes, seja do ponto de vista da empresa que está buscando financiamento, seja do ponto de vista do investidor. Né? E a gente acaba contribuindo para a desintermediação financeira, para um novo modelo de desintermediação financeira. Né? Eu acho que isso que é o legal, que a gente está vivendo isso no país com todas essas novidades. A gente passou já um pouco do horário com relação a perguntas e respostas. Eu queria chamar aqui o meu colega Alfredo Marrucho, gerente de conteúdo, para trazer aqui perguntas para os nossos convidados. Oi, bom dia a todos. Bom, acho que no âmbito aí da fala do Adolfo Saxida, né, que a gente viu o vídeo mais cedo, acho que seria interessante ouvir de vocês, então, até como o Carlos colocou também, né, como a gente faz na academia, uma análise um pouco mais crítica, né, do FDIC e saber de vocês qual é talvez hoje o fator limitante desse mercado, assim, qual é a característica dele que vocês mudariam e que, na visão de vocês, teria aí o potencial de ampliar substancialmente o mercado, reduzir custo, aumentar o público investidor. Então, dando algum exemplo, né, tem muita gente que fala que o investidor de varejo seria uma mudança interessante, tem gente que fala que dá mais liberdade, né, para o gestor, seria algo que teria possibilidade, né, de ampliar aí o tipo, né, de ativos lágicos que a gente vê no mercado. Então, aqui, né, o pano de fundo da minha pergunta é mais justamente essa concorrência, vamos dizer assim, né, com outros veículos, né, então a gente tem a securitizadora, né, de CRI, de CRA e agora, né, dos certificados recebíveis, mas temos também a securitização financeira, né, que é através de debêntures, né, então a gente sabe que o arcabouço regulatório do FDIC é muito mais robusto, mas existe algum motivo para as pessoas, né, para os agentes estarem escolhendo, no momento, também as securitizadoras financeiras. Então, qual seria aí, na visão de vocês, um ponto de melhora desse mercado do FDIC? Eu posso abrir aqui? Claro. Eu diria que são dois os que atrapalham bastante a gente aqui na estruturação. Um é a exigência de rating para as ofertas 476 e aquela limitação, né, de você só consegue escapar do rating se você está fazendo uma emissão para um investidor específico ou investidores com interesse único e indissociável. Muitas vezes você quer fazer ofertas para 2, 3, 4 pessoas, 4 investidores, 5 investidores, e o rating não faz diferença nenhuma na estrutura, mas ainda assim você tem que contratar um rating pela norma, isso
na minha visão, não faz muito sentido e encarece e causa uma demora excessiva e injustificada, né, na oferta. O segundo ponto é a questão da limitação dos 20% de exposição por devedor ou coobrigado, né? Você hoje também só consegue escapar disso se você tem as regras do artigo 40A da Instrução 356, e aí você só consegue escapar dessa limitação se você estiver lidando com uma instituição financeira, companhia aberta ou uma companhia auditada que esteja disposta a abrir suas demonstrações para a CVM, enfim, ou se você só distribui para investidores profissionais. Eu acho que a gente deveria, já que a gente está lidando com um veículo aqui que tem uma gestão profissional e o investidor qualificado, ele coloca o seu recurso na mão desse gestor profissional, ele poderia ter mais flexibilidade para, eventualmente, concentrar o FDIC mais em 30%, 40% em um determinado devedor ou coobrigado, se ele achar que é viável, sem essa amarra regulatória. Acho que esses são os dois pontos que acabam prejudicando muito a estruturação do FDIC. Ou seja, dá autonomia para o investidor, tá certo? Quer dizer, é o investidor que tem que decidir se ele quer uma opinião de terceiro ou não, e não o regulador, né? Ou seja, se eu me sinto que a necessidade, que eu preciso de alguém para opinar, então o que eu peço, eu condiciono a minha compra a isso, e não o regulador impõe esse tipo de exigência. Concordo com você. E com relação à questão dos 20%, né? Cada vez que a gente vê esses números nos regulamentos das normas, né, a gente sempre pergunta para o regulador, mas por que 20 não 18,5 ou 33,3? De onde vem o 20? Né? Por que é 20? Né? Da onde se sacou que o número mágico é 20, 30 ou 14,33 ou pi? Sei lá, ou seja, não existe muita justificativa para esse número, é um número mágico, né? Que no nosso sentido não faz muito sentido, e cabe, novamente, a empoderar o investidor, né, que é qualificado, que é profissional, tomar essa decisão com relação a se ele toma ou não o risco concentrado. Ou o investidor ou o gestor, né, Cal? Porque hoje o gestor ele está sujeito a uma regulamentação muito rígida, né, em termos de deveres fiduciários, obrigações, responsabilidades e transparência. Então, se ele falhou no dever de diligência, por exemplo, daquele devedor que é representativo na carteira do fundo, se ele não foi diligente, transparente, cauteloso, ele vai responder por isso, né? Então, joga nas costas do gestor, já que ele já está sujeito a essas regras todas, né? Perfeito, esse é o perfeito. ponto. Daniel, Júnior, querem comentar? Posso falar? Você quer ir, Daniel? Vai lá. Não, eu não tenho nada para comentar desse tema, acho que... Assim, eu colocaria do meu lado. Se adequa como está a regra. Eu ia colocar algo semelhante. Como fugir? O que eu colocaria, assim, se fosse do ponto de vista nossa de marketplace de recebíveis, quando eu olhar essa operação, o que eu vejo que, não que seja uma barreira, mas que seria um desejo para alcançar um nível de escala interessante, seria realmente a possibilidade do investidor de varejo poder acessar essas plataformas via o FDIC e poder ter as suas cotas investidas em operações específicas. Mas eu acho que não somente como está previsto na nova norma do FDIC, mas no nível a mais, no nível já de tokenização, para que realmente a gente pudesse atingir qualquer perfil de investidor e aí pudesse realmente elevar a competitividade e permitir que as pequenas e médias empresas do Brasil tivessem acesso a um crédito diferente. Eu acho que não que seja um impeditivo, mas se fosse olhar algo que a gente gostaria muito de ver acontecer, eu acho que seria interessante para ver como que se comportaria e como que isso resultaria no dia a dia para as empresas, seria isso, né? A possibilidade do investidor de varejo poder acessar esse perfil de plataformas e poder investir em operações distintas em nível de tokenização. Acho que isso poderia realmente impactar de forma positiva. Mas tokenização com FDIC ou substituindo o FDIC? Com FDIC. Quando fala tokenização, realmente é você poder particionar em pequenos pedaços e poder dividir, não só a questão do token como a gente olha hoje.
mas você poder ter realmente pequenas partes e investir em pequenas partes. Eu acho que isso via FDIC, isso que eu acho que ao longo do tempo a gente pode ver alguma coisa nesse sentido. Alfredo. Você tocou num ponto, acho que bem interessante, que era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente já discutiu aqui, né, em várias oportunidades diferentes, um pouco dessa visão, vamos dizer assim, concorrencial, né, entre FDIC e tokenização, por exemplo, se um substituir o outro, se um complementa o outro, e coisas do tipo. Mas eu acho que, na verdade, o ponto aqui da minha pergunta seria mais... hoje a gente tem um público investidor, né, de criptoativos tão grande quanto o investidor de FDIC, né? Então, eu acho que talvez tenha aí um movimento, né, vamos dizer assim, de educação do investidor, que, de certa forma, talvez ele pule certas etapas, né? Então, ele passe de um criptoativo para um FDIC de uma forma muito mais fácil e simples do que a gente imaginava antes. Então, você está falando aí da questão do particionamento, né, e coisas do tipo, que talvez hoje, né, o FDIC possa importar esses conceitos, né, pulando várias etapas que eu imagino que existam, né, atualmente, mas, de certa forma, importar parte desses conceitos para tornar o veículo, né, mais palatável para esse investidor que eu diria que ele está muito mais acostumado a criptoativo até do que como funciona o mercado de ações ou cotas de FI. Né? Então, de certa forma, era mais a pergunta, né, era tentar entender de vocês como vocês veem esse intercâmbio, né, de conceitos, de ideias, como uma forma de desenvolvimento conceitual do FDIC. Né? Não aqui, como eu falei, não estou querendo comparar a tokenização com o FDIC, mas é uma questão mais, vamos dizer assim, filosófica, talvez, do veículo. Eu queria fazer uma analogia, eu acho que é muito semelhante ao que a gente viu em 2015, quando começou o conceito fintech, né? Falava que os fintechs vão acabar com os bancos. A gente viu que não tem nada a ver com isso, se aproximaram, bancos compraram fintechs, bancos investiram em fintechs e bancos se aproveitaram do que as fintechs trouxeram de oportuno para o mercado. Um exemplo disso é o onboarding digital, para qualquer conta, qualquer abertura de conta, que isso todo mundo utiliza. Eu vejo que o que vai acabar acontecendo é que o mercado ele vai se aproveitar dessas tecnologias para gerar eficiência. O conceito de tokenização é um conceito que é válido para várias modalidades, várias coisas, não só a questão do criptoativo. Quando a gente fala aí de IoT, isso pode impactar muito na questão de laço, de acompanhamento, invalidações. Quando a gente fala aí de computação quântica, então aí a gente sobe o nível da possibilidade que a gente vai ter de análise das informações que estão sendo geradas e consumidas ali simultaneamente. Então eu vejo que o meu ponto de vista é que, naturalmente, o mercado de FDICs ele vai se aproveitar dessas tecnologias, né? Ele vai se aproveitar da própria evolução tecnológica, como tem feito. Se a gente olhasse 2012, não sei se o Sudol lembra, quando a gente começou a falar de XML nota fiscal eletrônica, todo mundo chamava e falava que nós era doido, porque jamais que ia usar XML de nota. Era DANF, tinha que ter duas assinaturas na frente, uma na frente e duas atrás, senão não era duplicata. O pior foi quando a gente falou que ia usar a duplicata digital, né? Foi a gente de louco. Então, assim, 2012, 2013, vamos usar a duplicata digital. Esquece os carimbos aí. Foi pior. Exato. Né? E assim, eu lembro até hoje que sedentes de grande volume mandando em mim agradecendo, porque passava o domingo vendo futebol e assinando duplicata, porque é o tempo que ele tinha livre da operação, do dia a dia dele para fazer isso daí. Então, assim, a gente vê como isso impacta no dia a dia do empresário que está realmente consumindo o produto do FDIC. Né? Então, eu vejo que esse conceito vai permitir que ali na frente atraia esse público de investidores que não tem a qualificação de análise que o investidor de CVM hoje tem, mas que ele consegue analisar a questão do histórico do token, do track record da operação, acompanhar alguns índices, e ele está disposto a arriscar um pouco mais, pequenas quantidades, mas ele vai arriscar, ele vai ser mais apetitoso para o mercado. Então, isso vai gerar mais concorrência. Né? Então, eu vejo que vai ser
um aproveitamento dessas tecnologias ao longo do tempo. E isso vai ser para qualquer mercado, né? Quando a gente fala da indústria 4.0, então está se aproveitando dessas tecnologias como um todo, então vai ser natural que a indústria do FDIC também se aproveite disso ao longo do período. Mas vai requerer maturidade e acompanhamento como qualquer outro ecossistema, como qualquer outro segmento. Ô, Juliano, quanto hoje dos portais que você controla, quanto que é fundo e quanto que é banco? Como que está essa relação? Porque sempre a gente viu recentemente aí assim, muitos fundos deixando de operar em portal em função de algumas questões, não só taxa, mas algumas outras questões. Como que está isso na sua ferramenta? Sim, se a gente olhar, se fosse olhar até janeiro de 2021, estava beirando, em operações performadas, a gente estava beirando 70% bancos, as instituições financeiras. Porque a gente estava numa taxa aí de média de mercado de 0,42, 0,40. A gente viu operações na plataforma a 0,28 de operações performadas, né? Final do ano a gente já viu uma simetria, já meio a meio, já 50-50%. Hoje a gente já vê um crescimento da participação dos fundos, principalmente quando a gente sai de plataformas das grandes plataformas do mercado e sai para plataformas mais em nicho, de empresas não tão grandes. Então os fundos eles têm uma maior assertividade, eles conseguem acompanhar, eles conseguem dar funding para públicos diferentes, fornecedores com perfis diferentes. Então ele consegue atender aquele fornecedor pequeno que o banco não tem interesse, então ele acaba se destacando dentro daquele ecossistema. Então a gente viu que nessas plataformas que não são as grandes industriais do Brasil, Petrobras da vida, os fundos eles têm se destacado muito mais que os bancos. Aí eu falo que a proporcionalidade é 70 fundos, 30 bancos, né? Olhando essas plataformas menores. E quando a gente olha a operação não performado, o fundo sempre teve uma grande participação, sempre. A participação que os bancos têm hoje em plataformas não performado está relacionada a trava de domicílio bancário, que está correlacionada a operações de debêntures que a empresa já toma com o banco naturalmente. Então, o contrato é apenas uma garantia. Quando a gente fala operações de financiamento de contrato, busca de capital de giro, através das plataformas, mais de 70% hoje são os fundos de investimentos que atuam. Obrigado. Bom, acho que de perguntas que era isso, né? Está se aproximando do final, então não sei se alguém quer complementar essa última, mas a pergunta era isso. Legal. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então a gente está chegando aí no nosso finalmente. Queria talvez dar aí um tempinho para as considerações finais de cada um de vocês e já convidar todo mundo para o próximo painel, onde a gente vai conseguir aprofundar um pouco essa discussão que foi trazida aqui de uma forma muito apropriada, como uma das características do ano, né, dos últimos 2 anos, que é a resiliência desse veículo de securitização. E a ideia é tentar aprofundar no próximo painel quais são os fatores que trouxeram o que fez com que o FDIC a gente fale aqui que ele é um veículo que tem demonstrado resiliência mesmo em situações de estresse. Então, todos já sintam-se convidados para o próximo painel, mas deixo agora aí cada um de vocês para as considerações finais. Bom, Cal, eu queria agradecer aí os meus companheiros de painel, agradecer você, Cal, e a Ukbar. Eu acho que a discussão foi bem rica aqui, a gente abordou os principais temas. Uma expectativa muito grande para o desenvolvimento desse mercado e para ver o que vai acontecer nesse ano de 2022, mas bastante esperançoso que a gente vai ter o desenvolvimento do mercado em várias áreas, né? Então, acho que esse é o recado que fica aí dessa nossa conversa, né? Tem muito ainda a ser feito, muito a ser desenvolvido, o mercado está caminhando bem, o regulador está caminhando bem, tem algumas arestas aí a serem aparadas e a gente espera
que nessas alterações regulatórias aí que estão previstas para esse ano de 2022, essas arestas sejam aparadas, mas, no geral, a mensagem é muito positiva, né? Acho que é isso que eu senti aí de todos. Então, só agradecer e agradecer também aos participantes. Legal. Também quero agradecer a todos, os amigos aqui, ao pessoal que está nos assistindo, ao Kibar, sempre uma honra estar aqui presente, e que realmente a gente acredita muito no potencial de crescimento ainda do FDIC como um todo, que todas essas evoluções vêm para construir de forma mais ágil, e que, do nosso ponto de vista de tecnologia, a gente está sempre atento e procurando entender para que entenda quais são os próximos passos, o objetivo de ser aí o trilho para que o FDIC continue caminhando de forma cada vez mais ágil, né? Eu acho que é o papel de provedor de tecnologia, de soluções como um todo, não tecnologia, mas como solução, e que a gente entende que esse tipo de discussão, esse tipo de proximidade é sempre proveitoso para que a gente possa ter essa simetria, né? Entender a ótica do regulador, a ótica de quem está administrando e quem está estruturando, e como tudo isso se relaciona com o nosso dia a dia, e principalmente como levar isso para quem precisa desse veículo, né? Para a empresa lá na ponta, para o tomador de crédito lá na ponta, para quem precisa. Como transformar isso em benefício para ele ali na ponta. Eu acho isso frutuoso, esse tipo de discussão. Obrigado pela oportunidade novamente, Carl, Júnior e Eduardo, novamente juntos. E acho que esperando um ano bastante positivo, acho que começou bem acelerado, né? Acho que janeiro foi um mês bastante positivo de captação, fevereiro também. A gente espera que o ano, apesar de tudo, apesar do cenário, o ano seja positivo para a indústria como um todo. Agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Júnior. Um prazer contar com a participação de vocês. Do nosso lado, a gente também termina esperançoso e com muito otimismo com relação a 2022, torcendo para que a gente some, né, ao invés de subtrair, a gente consiga cada vez mais convergir para um marco único das companhias securitizadoras junto com os FDICs, para que a gente possa ter um único cenário do ponto de vista regulatório para o mercado de securitização no país, e a gente continua muito otimista com esse processo de desintermediação financeira que a securitização representa. Então, muito obrigado. Convido a todos para os próximos painéis. Isso aqui é só o começo, a gente vai ter debates interessantíssimos sobre resiliência, sobre regulamentação. A sala do Eduardo vai trazer, do SESCOM, vai trazer discussões muito importantes envolvendo um lastro que cada vez mais está presente dentro dos FDICs, e vamos falar também muito de tecnologia ainda, né, na sala do Júnior, então, da Finanfor. Então, todos estão convidados a continuar no evento, da mesma plataforma, nos próximos painéis. Muito obrigado, bom dia a todos, um grande abraço.